Área. Olá, esse é o podcast Área da Kunume. Meu nome é Filipe Foratini e a gente vai conversar hoje com a Fernanda Camargo. Eu vou deixar que ela se apresente, mas foi muito interessante conversar com ela sobre investimento de impacto, como ela começou e como ela vê o mercado hoje. Vamos lá? Bom, meu nome é Fernanda Camargo, eu sou mãe do Benjamin, uma das sócias fundadoras da Right Capital e, ultimamente, ativista em movimentos de impacto social, socioambiental e ESG. Fernanda, bem-vinda ao Área. Me diz então como que você começou e o que você acha que é bem seu desse caminho que você trilhou até agora. Eu gosto de gente. Então, eu acho que principalmente é um olhar para o ser humano, independente de que posição ele está, de que cor, de qualquer coisa, né? Acho que eu sempre busquei um olhar para dentro das pessoas e acredito que a gente consegue sempre tirar um lado bom de todo mundo e a gente sempre, ou por exemplo, ou por inspiração, ou por pressão, a gente tira o lado bom. Então, acho que é isso. E como que é o seu trabalho hoje? Conta pra gente um pouco como que você se organiza e quais as frentes que você atua. Bom, a gente, eu, o Chan, meu marido, e o Roberto Guides, a gente fundou a Right Capital em 2014. A ideia, nesse momento, foi criar uma gestora de patrimônio, né? A gente é um family office, que só atendesse famílias que tivessem um olhar para a transformação social. Então, o jeito que a gente encontrou para fazer isso foi que a gente combinou com essas famílias que, logo de cara, no início, a gente gostaria de investir 1% do patrimônio em fundos de impacto, impacto socioambiental. E as famílias toparam, todas, e, na verdade, esse 1% a gente sempre entendeu que funcionaria como uma semente para os dois lados, para ajudar a criar o ecossistema de impacto no Brasil e o outro para ajudar a mostrar para as famílias o que era isso, o que significava isso, né? Aproximar as famílias desse universo. E assim foi isso que a gente veio fazendo, a gente veio gerindo o patrimônio todo, como qualquer outro family office faz, com esse percentual pequeno em impacto. Só que o percentual pequeno não era porque a gente não queria pôr mais, era muito mais porque não existiam outras alternativas. Então, a gente precisava ajudar a fazer nascer esse ecossistema, né? E a gente foi foi estender a mão mesmo. A gente foi conversar com gestores, ver o que eles precisavam, foi entender o que os empreendedores precisavam, foi entender por que as regras, regulação, as leis, tal, o que ajudava ou atrapalhava, o que dava para ser feito nesse sentido. E foi isso, a gente se envolveu em quase todas essas esferas, sempre com o olhar de o que eu posso fazer para ajudar, né? E deu muito certo, e ao longo desses 7 anos que a gente está fazendo isso, as famílias se envolveram, foram entendendo do que se trata isso, o ecossistema, né, acaba que cresceu muito, não só por causa disso, mas, óbvio, os juros altos não ajudavam, então a gente hoje tem os juros que ajudam um pouco mais a empreender. E do outro lado, eu sempre falo isso, né, que o Brasil, ele tem muitos problemas em larga escala, é o melhor lugar do mundo para você ganhar dinheiro com negócio de impacto. Então, hoje, 7 anos depois, esses negócios, né, de impacto socioambiental deram muito certo, tem dado muito retorno, então o teste deu certo, né? Hoje a gente tem famílias buscando investir muito mais do que 1%, tem inclusive alguns que querem investir 100%, só que a gente tem que fazer isso com responsabilidade e encontrando, né, os gestores que estão fazendo isso direitinho. Então é um longo trabalho, mas tem sido um prazer essa jornada. E como que essa jornada mudou a sua visão do mundo? Olha, a minha visão do mundo
Na verdade, eu acredito que a gente... Eu sempre pensei o seguinte, né, aliás, eu aprendi isso na Cabala, que a gente precisa virar um canal. E se você virar um canal, né, e você não quiser tudo somente para si, você quiser receber para os outros, né, o universo acaba te dando muito mais do que você esperava. E eu acho que a gente fez muito isso, a gente se tornou canal, a gente acabou mostrando para vários grupos que existiam outras formas, não só no investimento, mas dentro dos seus próprios grupos, de fazer grandes impactos, né? E a gente nunca foi de proteger contatos ou conhecimento, ao contrário, a gente sempre apresentou todo mundo para todo mundo, juntou muita gente, criou muitas pontes, e ao ir fazendo isso, a gente, né, foi aprendendo muito, ganhando grandes amigos aí e desenvolvendo os novos negócios, né? E, Fernanda, o que você deseja assim, para quem está ouvindo a gente, ou o que você diria para quem está ouvindo a gente que gostaria de causar impacto positivo nas áreas que eles ou elas atuam? O que você diria sobre isso? Eu acho que o mais importante é assim, a gente sempre se sente muito pequenininho para fazer alguma coisa, né? Eu sempre escuto todo mundo falando, o que adianta eu fazer alguma coisa, não vai mudar nada, tal. Não é verdade, né? Eu acredito muito a gente precisa primeiro mudar, né, nós mesmos, e aí a gente muda o mundo, né? Então, eu acredito que se cada um de nós, né, se a gente fizer alguma coisa, essa pequena coisa vai ter reflexos que muitas vezes você não está esperando aonde isso vai dar. Então, o mundo, né, capitalista, ele ensinou a gente que a gente precisa trabalhar dentro de grandes empresas, dentro de grandes nomes, senão você não é ninguém. Você só é alguém se você estiver dentro de algum grande lugar. E aí é muito difícil você, né, eu entendo, você ter coragem de sair disso e falar assim, eu vou tentar um movimento aqui sem nenhuma grande marca atrás e vamos ver, né, só com propósito e talvez dê certo, né. E eu acho que hoje em dia até está muito mais fácil, né, a gente tá num mundo que a gente está tendo aí vários exemplos de empreendedorismo, mas até outro dia isso era mais difícil. E aí quando você começa e você vê que você pode sim fazer a diferença, é muito bacana, mesmo você sendo pequeno. Então a gente, no mercado financeiro, a Wright é pequena, mas eu acho que o que a gente tem feito acaba sendo exemplo para outros muito grandes. E é até aquela coisa assim, vocês falaram que não dava, a gente foi e fez, agora dá, né? Então, não importa muito assim o tamanho, né? Eu acho que a atitude fala mais alto e não tem problema, às vezes é uma pessoa, né? Eu gosto de lembrar, quando teve o GovTech aqui, um pouco antes das últimas eleições, vieram várias pessoas de outros países para falar de principalmente tecnologia no governo, né? Então, teve um painel que a turma de Israel subiu para falar que, né, o Brasil precisaria criar um exército de empreendedores, de cientistas da computação, engenheiros, mas fazer um exército e tal, né? E é difícil você fazer um exército, né? E logo em seguida dessa fala, subiu no palco um amigo meu, indiano, que trabalhou com o Nandan Nilekani, que foi o cara que digitalizou a Índia. E aí ele subiu, saiu, e ele falou assim, sometimes you need only one man. E riu. A Índia tem 1,3 bilhões de pessoas. Esse cara conseguiu transformar uma nação, né? Então, acredito muito nisso. Sometimes you need only one man. E é a questão de atitude e tudo. Então, é isso. Acho que a mensagem é a gente acreditar que não importa onde você está, qual o teu cargo, né? Se você
se você pode dar o exemplo. E, Fernanda, como é que você está vendo esse interesse pelos SDGs, né? Esse interesse pelos ESGs e esse rush que está acontecendo agora? Muita gente entrando, muita gente tentando. É uma coisa boa, mas como que você vê isso acontecer? A gente vem falando disso há muitos anos, né? E assim, aquela coisa que, para quem está nisso, né? Eu até estava falando esse fim de semana do Fábio Barbosa, que começou isso, sei lá, mais de 20 anos atrás, lá no Banco Real e tal. E algumas coisas que o Fábio falou naquela época, eu fico imaginando que ninguém ia entender. Ninguém ia entender, era muito antes do tempo, né? Então tem aquela coisa do espírito do tempo, né? Acho que a gente está entrando no espírito do tempo. A Wright em 2014 também estava antes do espírito do tempo, porque a gente falava e a gente era um extraterrestre no mercado. E aí o que acontece é que com as mudanças climáticas vieram piorando muito, e você começa 2020 com Davos falando disso, né? E você tem lá o Business Roundtable, né, com CEOs e tal, então começa o ano falando disso. E em seguida você tem a pandemia. Uhum. E aí, com essas duas coisas, obviamente a pandemia trouxe, de fato, né, a primeira vez que a humanidade olha e fala, né, coisas que eu não dava o menor valor, porque eu tinha acesso o tempo todo, agora eu não tenho mais acesso. Né? E aí sim as pessoas passaram a olhar para isso. Então, acho que o movimento foi muito forte. A gente está vivendo aqui no Brasil o que outros países já viveram, que é um excesso, e aí você tem um monte de greenwashing, então tudo agora é sustentável, a gente até dá risada. Mas é normal, porque no meio desse awareness, você vai ter o greenwashing e você vai ter a turma que vai fazer sério, né? Demora muito tempo, né? Talvez uma geração para você mudar uma cultura, né? E não é mesmo os SDGs ou os ESGs e tal, é questão cultural. Você vai ter que mudar o jeito que as empresas produzem seus bens, toda a forma de produção. Então não adianta fazer o marketing se todo para trás não está, a cultura não mudou, né? A gente está vivendo isso agora, então a gente está vendo alguns bons exemplos e alguns péssimos exemplos. Eu queria te fazer uma pergunta sobre angústia. Assim, como que você lida, sabendo disso tudo, né, sabendo da importância do impacto, pesquisando sobre esse assunto, como que você lida com a angústia, com a urgência que esse assunto pede? Eu recomendo até, né, ler esse último relatório do IPCC, porque é angustiante mesmo. A gente fica pensando como é que os nossos filhos vão viver nesse planeta, e isso vai, assim, eu até acho que é necessário saber o que vem por aí, né? E ao saber disso, você fala como é que dá para fazer, né? Então, vem essa angústia, né? E, obviamente, as coisas, por mais que a gente sinta que estão andando rápido, tem muita coisa que não está. Tem muito mais do mesmo aí, tem ainda, né, ainda o capital está falando muito alto, e a gente brinca assim, né, assim, se o capital não conseguir conversar com o planeta e pessoas, né, se não integrar essas coisas, eu brinco que daqui a pouco nós vamos comer dinheiro, porque não vai mais ter comida, e respirar dinheiro também, porque não vai mais ter o que respirar, né, então a gente precisa acelerar tudo isso, né, e o mais legal é que é possível você fazer isso, né, é possível você buscar uma economia verde, né, e gerar empregos com essa economia verde e mais, como fala, mais igualitária, menos desigual, né? É possível, né? Então, um bom exemplo, depois acho que eu deixo aí para a turma, o João Moreira Salles escreveu lá, são acho que 7 capítulos do Arrabalde, na Piauí, falando como é que o brasileiro foi lá para a Amazônia, né? Então, o que a gente não entendeu durante gerações e como a gente povoou aquilo. Então,
basicamente, como você não entendia a complexidade da floresta, você destruía e botava alguma coisa que você conhece, que é a monocultura. E muitas vezes ele descreve conversas onde ele chega numa fazenda, num lugar, e o cara aponta lá para aquele canto e fala assim, olha, ali não tem nada. O nada é a floresta amazônica, que é a maior riqueza da humanidade no nosso jardim. Então, quando você fala com o outro lado, né, os cientistas que já entenderam, a turma que já entendeu a riqueza daquilo, né, tem um amigo meu que fala, you are burning Mona Lisa, Mona Lisa, tem tudo lá, né, tem farma, tem moléculas, tem alimentação, tem tudo lá, né, e ao mesmo tempo, a gente está destruindo, né, a gente vai entrando, destruindo, e grande parte, né, a gente está colocando, principalmente pecuária e tal, né, e do outro lado você tem o mundo inteiro indo para Nature-Based Solution, né, que são alimentos baseados em natureza, então cada vez mais essa proteína animal vai valer menos. E nós estamos destruindo o maior tesouro do planeta para algo que vai valer menos, ou nada. Então, assim, olhando para isso, eu adoraria que os jovens falassem, peraí, deixa eu ir lá e entender, ver o que dá para fazer para a gente parar de destruir isso e trabalhar com isso. Já existem exemplos, né, de como é que você trabalha com isso, preservando isso, como é que você se utiliza da sabedoria milenar que está lá, e vai lá, vai aprender, né, tem tanta coisa, eu fico assim, a gente descobriu outro dia, conversando com um antropólogo, que grande parte lá tem uma parte gigante lá da Amazônia, do Pará e tal, Baixo Xingu, que foi feito pelo homem. As florestas foram feitas, aquela diversidade toda foi feita pelo homem. Aquilo é incrível, você parar para pensar, você fala, nossa, então essa sabedoria está aí, né? E no Arrabalde o João fala de exemplos de gente que foi para lá, observou, entendeu e falou, peraí, então se eu fizer desse jeito com agrofloresta, eu vou produzir mais? E esses caras estão vendendo toneladas de alimento de todo tipo, porque quando você conversa com a floresta é muito forte, né? E aí tem mil coisas, mas eu recomendo isso, assim, que a gente... Ali você sente, tem um senso de urgência, né, de vamos rápido para lá, vamos proteger isso, né, mas vamos entender antes. A gente nunca entendeu. Pois é, sem dúvida. E aí eu tenho uma pergunta que eu acho que faz sentido, que é como que você vê isso, o seu trabalho, sua área de trabalho, né, os investimentos de impacto daqui a 10 anos? Bom, tem grande parte do que a gente faz, né, meu sócio adora falar isso, Gaides, que grande parte dessa parte de alocação e tal, que a tecnologia vai dominar. Muita coisa que hoje a gente gasta milhões de horas em planilhas, a gente não vai mais gastar, porque isso, a tecnologia vem e ela resolve, né? Você já tem aí, né, toda essa parte dos índices, né, os ETFs, que já vêm com robôs, que já filtram com robôs, você tem você já tem robô para muita coisa. Do outro lado, tem uma coisa que eu sempre falo que, né, eu falo, a tecnologia vai dominar quase tudo, menos o amor. As relações pessoais continuam sendo vitais, né? O ser humano vai continuar precisando disso, vai precisar ter isso, cada vez mais, né? Eu acho que a gente foi tanto para a tecnologia, e você está vendo aí do outro lado tanta gente se sentindo só, e depressão e tal, então, assim, a relação pessoal é vital. Então, dentro do nosso trabalho, acho que é isso, a gente vai sempre buscar usar a tecnologia para aquilo que é importante e a gente reconhece que dá para fazer melhor, mas as relações humanas para a gente sempre sempre vão estar acima de tudo, né? Assim, quando a gente fala das famílias, a gente fala do carinho e cuidado, né? E no nosso caso a gente fala que a gente escolheu cuidar daqueles que cuidam. E isso é muito legal, né? Você ter essas relações. Então,
Acho que a nossa indústria ela ainda vai ter grandes transformações no que tange a tecnologia, mas eu acho que perdura os que entenderem que o que fica, né, essa parte do amor tem que perdurar, tem que continuar. Eu não consigo imaginar uma forma melhor de terminar esse episódio. Fernanda, muito obrigado. Não, imagina, Felipe, obrigada a você, obrigada pelo convite. Parabéns aí pela turma da Kunumi, né, que é o AI for Good. É muito bacana. Área. O Área é um podcast produzido pela Kunumi. Aqui na Kunumi, a gente realmente acredita em distribuir conhecimento, prosperidade e bem-estar através do desenvolvimento de inteligência artificial responsável. Todos nós hoje somos influenciados e impactados pelos grandes desafios que a gente tem, né, do ponto de vista de sustentabilidade, de clima, desigualdade, saúde. E hoje a gente não tem ferramentas capazes de solucionar esses problemas na escala como a gente gostaria. E esses desafios fazem parte dos desafios da Kunumi. Conheça mais sobre a Kunumi em kunumi.com ou siga a gente no Twitter, Kunumi Lab, Kunumi LAB.